Nós estamos ao vivo com a meteorologista Heloísa Pereira. Nesta semana, a chuva voltou, Heloísa, em algumas regiões do Brasil, mas mesmo assim a gente vê uma diferença muito grande, né? Ou é uma ausência muito grande, ou é um excesso de água. Então, bem-vinda, hein? Obrigada por estar com a gente aqui na CNN para a gente poder falar sobre esse assunto. Olá, Elisa, bom dia a todos. É isso mesmo, Elisa. A gente está vendo uma situação que é de muita irregularidade, né? Esse começo de período úmido que a gente fala está sendo marcado por uma situação muito diferente, né? De alguns anos, se a gente comparar, por exemplo, com o ciclo de umidade do ano de 21 para 22. Na época de setembro já estava chovendo bem nas áreas centrais. E uma das diferenças que a gente tem esse ano, a gente pode até puxar esse assunto que a Carol Queiroz trouxe, tanto os números das queimadas, né, Elisa? Uma grande quantidade de queimadas influencia muito no processo de inicialização das chuvas do Brasil. Então, quanto mais poluentes você tem em suspensão na atmosfera, mais essa situação de formação de nuvens, formação de instabilidade vai ser afetada, vai ser alterada e, infelizmente, né? Tem alguns artigos acadêmicos aí que provam essa situação ao longo dos anos. Quanto mais poluição você tem, mais irregular você torna a chuva. Então, realmente, assim, a gente vai falar, né, desse temporal na capital paulista, que demorou para acontecer, a capital federal recebendo chuva, mas se for ver, a gente já está em meados do mês de outubro e é a primeira vez que a gente está vendo aí as imagens de satélite, as instabilidades nas áreas centrais ganharem um pouco mais de força. Então, também é influência dessas queimadas. Pois é, importante a gente ver essa relação e ver como está tudo conectado. Às vezes a pessoa está no sul do país, né, Heloísa? Aí pensa assim, mas puxa vida, o que o norte influencia com o tempo aqui no Rio Grande do Sul? E a gente viu o que aconteceu em maio, né? A chuvarada que veio descendo todo o país, um corredor de chuva praticamente se formou e foi desembocar no Rio Grande do Sul e causar um problema lá embaixo. Você fez essa conexão com o desmatamento? Só para a gente, eu vou te fazer mais uma pergunta em cima disso, para a gente poder compreender o que exatamente a queimada pode provocar de alteração na chuva, o incêndio bloqueia, facilita, ou se queima as árvores, elas não absorvem a água. Lembra pra gente, por favor, nossos tempos de escola, Heloísa, para a gente poder relembrar essa explicação. Vamos lá, Elisa. Nesse momento, meus professores aí de Química da Atmosfera me assistindo vão falar, socorro, né? Como é que ela vai explicar isso para o público? Eu me lembro muito bem da Vanessa, lá da Unifei, tentando nos explicar essa dinâmica, né? Mas de forma bem simplificada, Elisa, para ninguém mudar de canal, todo mundo ficar aqui com a gente e entender um pouquinho dessa dinâmica, né? O que acontece? Qualquer queimada, qualquer situação que você coloca mais partículas em suspensão na atmosfera, qualquer partícula em suspensão na atmosfera, aliás, né, a gente poderia falar do sal marinho, da poeira, enfim, qualquer partícula serve como o que a gente chama de núcleo de condensação. Então, o que é isso? É porque você tem a poeira em suspensão na atmosfera e você tem a umidade. Onde é que aquela água, né, onde é que aquela umidade vai condensar, vai se depositar para depois cair em forma de gota de chuva nos núcleos de condensação, que é poeira, que é fuligem, que é todo esse material em suspensão na atmosfera. Então, vamos pensar assim, se você tem uma quantidade normal, dentro do esperado, desse monte de poluição, desse monte de partícula, tudo bem, você vai depositar as gotículas de água, você vai formar as nuvens, você vai formar a chuva. Agora, se você tem em excesso a poluição, se você tem muita quantidade, o que vai acontecer? Essas gotículas de água, elas vão se depositar, né? Vão ficar depositando, vão formar muitas vezes. Vocês lembram? Vocês viveram isso na pele aqui na capital paulista. Lembra aquele céu de setembro que às vezes a gente falava, será que vai chover? Será que não vai? O céu estava escuro, parecendo que estava chamando chuva, mas na verdade a chuva não vinha com grande intensidade. Elisa, aquilo era basicamente essa formação de nuvens que você tem muito material particulado em suspensão, tem muita fuligem, tem muita poluição e pouca água, porque ela está se depositando em várias partículas que estão em suspensão. Então, era muito difícil transformar isso numa chuva mais robusta. De uma maneira bem simplificada, Maravilhosa. Elisa. Sim. E a prática a gente entende aqui nas nossas vidas, que é você ter o tempo seco, aí o problema de saúde para todo mundo, você não tem minimamente a diminuição dessa poluição, a melhora da saúde. E aí, quando vem a chuva, muitas vezes, Heloísa, ocorre o que ocorreu nas últimas horas aqui na cidade de São Paulo.
Por qual motivo um vento tão forte? Eu estava lendo aqui até no site da CNN Brasil, mais de 100 km por hora. O que aconteceu que assim, do nada, veio uma ventania enorme, causando muitos problemas, incluindo mortes? Elisa, é complicado. Essa época do ano, a gente pode trazer à tona um outro assunto que é o gradiente da temperatura. Então, estava muito quente nas áreas centrais do Brasil, né? Quente demais, algumas áreas batendo mais de 30 graus. Tinha áreas que não recebiam uma chuva expressiva há vários dias, tudo mais, o solo também muito quente. E aí, o que acontece? A cidade de São Paulo, né, por conta aquele termo ilha de calor urbano, de ser ainda mais quente que as áreas no entorno, estava chegando, né, uma instabilidade. Tinha uma área de baixa pressão no centro-sul do Brasil, agora ela já está na altura da costa, então ela estava passando pela gente. Sabíamos, né, víamos nas imagens de satélite que tinha vários núcleozinhos de nuvens mais fortes atuando. Teve tempestade no interior também. Meus familiares aí da região de Dois Córregos relataram que teve queda de energia lá também, né? Então, tinham núcleos mais intensos de chuva no interior de São Paulo. Aí, o que acontece? Na capital paulista, a nebulosidade mais densa foi se aproximando. Eu estava acompanhando a imagem de satélite ontem à noite e é incrível como essa termodinâmica funciona muito bem, porque quando as instabilidades se aproximaram de São Paulo, simplesmente a nebulosidade começou a crescer e se aprofundar de uma forma muito rápida e muito intensa. E aí, Elisa, o que acontece? Fazia muito tempo que não chovia, tem esse contraste térmico, tem a baixa pressão. A ilha de calor urbano também pode ter exacerbado, né? Também pode ter aumentado esse potencial de chuva em cima da gente. E algumas áreas da capital paulista, não é que as nuvens se formam, em todo lugar ela vai gerar isso, mas em algumas áreas da capital paulista a gente pode ter registrado o que a gente chama de microexplosões, né? Então aqueles ventos, toda a nuvem ela tem movimento ascendente e descendente. Só que tem uma hora que a nuvem fica tão intensa, esse mecanismo fica tão forte, que ela solta uma frente de rajada, como se ela estivesse tentando dissipar a energia dela, né? Aquele dia que a gente está mais estressado tentando dissipar a nossa energia, assim é na atmosfera também, a natureza sendo assim em todas as suas nuances, né? Então ela descarregou uma frente de rajada em alguns cantos da cidade de São Paulo, e deu no que deu, né? A gente viu aí algumas áreas, eu estava vendo vocês mostrarem, né, a questão de destelhamento de casas, queda de árvore, um shopping de São Paulo também tendo um problema. Então, realmente é isso. As instabilidades vão chegar até a gente, e nessa época do ano vai ficar cada vez mais frequente. Só que tem alguns momentos que é como se tivesse alguns ingredientes em locais específicos que vão intensificar esse risco de pancadas mais fortes. Microexplosões. Bom, só de ouvir essa definição fica bastante compreensível, né? Porque o que a gente viu aqui na cidade de São Paulo foi uma loucura, destelhamento, as árvores, também os seres humanos que sofreram. Ainda há locais sem energia na cidade de São Paulo, por isso a importância de ouvirmos a Heloísa Pereira, meteorologista, que de vez em quando também vem aqui presencialmente na CNN, às vezes à distância, então sempre ótimo poder ouvir-te, Heloísa. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada, Elisa. Obrigada a todos. Obrigada, bom sábado.